Fala galera, Vinícius Nalon na área. Hoje nós vamos falar qual é o mínimo necessário para você ter hipertrofia na musculação. Vamos ter uma reflexão aqui a respeito do seu treino, o que você precisa fazer, o que o seu treino precisa ter para você de fato ter resultado quando o assunto é hipertrofia. Tá? Então a gente já vai começar direto ao ponto, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer é bater em algumas variáveis que existem uma ampla gama de opções que geram resultado, tá? Então eu coloquei aqui a primeira frase do dia aqui: vários caminhos te levam a Roma. Isso significa que vários caminhos te levam à hipertrofia, tá? E eu vou explicar por que eu coloquei essa frase, beleza? Ó, primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa entender que independente não, que a gente tem uma variabilidade de intensidade de carga. Então, seja cargas altas, acima de 80%, ou cargas baixas, 30% ou mais, né, 30, 40, 50%, é possível hipertrofiar dentro dessa variabilidade aqui de intensidade de carga. Agora, o que a gente tem que ter em mente? É que se eu estiver usando cargas baixas, eu preciso ter proximidade com a falha. E isso vai ter alguns desfechos aí que a gente precisa avaliar na prática. Então, muitas informações que eu vou passar aqui precisam de avaliação individual. Por exemplo, o que é melhor? Eu utilizar cargas baixas em muitas repetições, até próximo da falha, ou utilizar cargas altas, acima de 80%, em um range de repetição tradicional, por exemplo, 8 a 12 repetições. Tá? As cargas baixas elas vão gerar um desgaste no nosso sistema nervoso central, uma fadiga de SNC, né, que a gente está acostumado a dizer, muito grande. E para gerenciar a fadiga, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque o que adianta eu adotar uma estratégia que vai me gerar resultado, mas vai comprometer o restante do treino, seja ao longo da sessão daquele dia ou ao longo da semana. Então, apesar de a gente ter os mesmos resultados treinando com cargas baixas, desde que chegue próximo da falha, eu prefiro trabalhar com cargas mais altas, porque o nível de fadiga no sistema nervoso central parece ser menor, tá? O tempo de cada série é menor e os ganhos de força eles são mais relevantes quando a gente utiliza cargas altas em relação a cargas mais baixas. Mas quando o desfecho é hipertrofia, você pode ter resultados similares, independente numa ampla gama de variação de intensidade. Então, de 30% até 100% ou mais, você consegue ter ganhos similares. Um outro detalhe importante em relação à faixa de repetições. A gente tem também uma ampla gama de variabilidade para resultados, para desfechos similares. Então, existem trabalhos científicos aí mostrando o resultado de 3 a 5 repetições, tá? 8 a 12 repetições e até mesmo 15 ou mais repetições. Esse número de repetição ele é inversamente proporcional à intensidade da carga. Então, quanto maior for a carga, maior é a tendência de ser reduzido o número de repetição. E quanto menor for a carga, maior é a tendência de você utilizar 15 ou mais repetições. Tá? Outro detalhe importantíssimo, galera, a ordem dos exercícios não influencia quando o objetivo é hipertrofia. Então, se eu estou treinando com o objetivo de ter hipertrofia, a ordem dos exercícios não influencia, tá? No entanto, nós precisamos levar em consideração que eu tendo a perder performance à medida que o treino vai se desenrolando. Então, à medida que eu vou
fazendo exercício durante meu treino, eu tendo a perder performance. Inclusive, alguns profissionais dizem que a cada série que você realiza, a próxima parece valer menos para a hipertrofia. É como se você fosse, como se o seu copo de energia estivesse cheio e ele viesse baixando a cada série do treino e do meio para o final você não conseguisse desempenhar de uma forma adequada para hipertrofia. Mas fato é que a ordem dos exercícios não influencia para o desfecho de hipertrofia. No entanto, eu gosto de começar a série de treino com exercícios multiarticulares e que possibilitam a maior utilização de carga, tá? É claro que isso não é o meu parâmetro principal, porque eu sempre inicio a sessão de treino com a preferência do aluno, com o grupo muscular que ele quer dar ênfase, e a partir dessa ênfase que é definida pelo próprio aluno, em conjunto comigo, eu vou então escolher um exercício que ele tenha a propensão de utilizar cargas maiores, tá? Então, ó, o resumo dessa primeira parte é o seguinte: eu tenho resultado similar para hipertrofia com cargas altas e cargas baixas, desde que quando eu utilize cargas baixas eu aproxime da falha, tá? É possível ter hipertrofia em faixas de repetições variadas, 3 a 5 repetições, 8 a 12 repetições, 15 ou mais repetições, e a ordem dos exercícios não influencia quando o objetivo é hipertrofia. Mas quando o objetivo é força, cargas altas são melhores. Quando o objetivo é força, exercícios multiarticulares no início da sessão tendem a ser melhor também. Mas a pergunta que a gente veio responder aqui é essa aqui: qual é o melhor cenário para hipertrofia? Quando a gente vai estabelecer quais são as variáveis mais importantes, eu acredito que isso nem deva ser um pensamento que a gente deve gastar muito tempo. O que é mais importante, o que é melhor para a hipertrofia, porque sempre vai ser um conjunto de variáveis e de atitudes que o aluno precisa ter dentro do treino para gerar resultado, dentro e fora também, né, a depender do objetivo. O melhor cenário para a hipertrofia, eu cheguei nessas 4 variáveis aqui que vão ser destrinchadas aqui, e elas podem até ter mais, porém, para ficar um pouco mais didático e fácil o entendimento, eu trouxe aqui 4 variáveis: volume de treino, nível de esforço, progressão do treinamento e a frequência, tá? Vamos lá, vamos falar sobre o volume de treino. O que a gente tem hoje de evidência a respeito de volume, tá? Quanto maior é o volume de treino, maior a magnitude da hipertrofia. Isso significa que eu vou utilizar um volume de treino enorme? Depende. Depende do que, Vinícius? Depende da experiência e depende também do quanto o meu aluno consegue se recuperar entre uma sessão de treino e outra, e entre um exercício e outro. O quanto de volume você, aluno, consegue executar com qualidade e o quanto de volume você consegue suportar entre uma sessão e outra. Então, quando a gente fala de volume de treino, 6 a 9 séries é considerado um volume baixo. Inclusive, hoje na internet é muito difundido o low volume. Muitos treinadores utilizam, prescrevem, e muita gente também pratica o low volume aí no dia a dia. Qual que é o benefício disso aqui? A chance de você ter séries de mais qualidade quando o treino é menor aumentam, porque eu acho que é até psicológico esse fator. Pensa bem, vou dar um exemplo aqui na corrida. Se você fala que vai correr 5 km, você vai utilizar um pace. Se você fala que vai correr 10 km, o pace é diferente. Então, quando você pega uma ficha de treino, você vê que ela está lotada de exercício, 10, 12, 9, 8 exercícios, a chance de você treinar aquém em algum momento para poder dar conta desse volume alto da sessão é muito grande. Então, eu conto como
ponto positivo do low volume, essa ideia, essa sensação de que quanto menor for o meu treino, mais intensidade eu vou dar para poder compensar esse volume baixo. E essa pode ser uma estratégia eficiente para gerar hipertrofia. No entanto, quando a gente vai buscar as evidências científicas, a gente percebe que se eu conseguir fazer 10 a 14 séries com boa qualidade, eu vou ter um resultado melhor que se eu fizer 6 a 9 séries. Tá? Então, 10 a 14 séries, nós consideramos aí um volume moderado, tá? E 14 séries ou mais, está até escrito errado aqui, 14 séries ou mais, nós já podemos considerar um alto volume de treino. E aqui, pessoal, estou falando para pessoas comuns do dia a dia, tá? Quando a gente pensa em atleta, aí esse alto volume aqui vai lá para cima. Tem gente que treina com 30 séries, 40 séries semanais, tá? Essas séries aqui, eu me refiro a séries, volume semanal, volume semanal de séries, ok? E aí a gente encontra aí volume semanal aí que varia de atleta para atleta, podendo ser de 30, 40 séries e por aí vai. Então o que a gente tem que tirar de ensinamento aqui do volume de treino? O volume de treino, quanto maior, maior a magnitude da hipertrofia. No entanto, a gente precisa ter como referência o quanto eu suporto, de volume semanal e o quanto eu mantenho a qualidade do treino. Essas aqui são duas perguntas fundamentais para poder definir qual é o volume de treino a ser utilizado para cada um. E como que a gente descobre isso? Testando. Então a gente começa geralmente com um volume moderado, que é o mais praticado hoje em dia, e aí a gente vai testando. A gente testa aumento de intensidade, diminuição de volume, depois a gente vai fazendo a progressão de repetições e séries, que depois eu vou falar sobre isso, e esse volume a gente vai testando a cada 8 semanas, a cada 12 semanas, e vendo como que cada um vai reagir, né? Tanto em questão de percepção de esforço, percepção de recuperação, quanto também quando diz respeito à progressão de carga e aos resultados propriamente dito, né? Agora, o segundo fator mais importante aqui no cenário para você gerar hipertrofia, e talvez esse seja um divisor de águas, é o nível de esforço que você vai imprimir em cada série, né? Será que eu devo falhar? Será que eu devo deixar as repetições em reserva? Tá? Essa sigla aqui, ó, significa repetições em reserva, só que está em inglês, tá bom, pessoal? Então, imagina que eu coloco uma carga ali, eu faço 10 repetições, mas poderia ter feito 15. Significa que essas 5 repetições que eu deixei de fazer, elas ficaram na reserva, ficaram no tanque, né? E se eu fizesse 15, eu iria falhar. Agora, falhar ou deixar repetições na reserva? 1 a 4 repetições na reserva ou 0? Tá? As evidências mostram que não existe uma diferença significativa no resultado para hipertrofia quando eu levo minhas séries à falha ou quando eu deixo 1 a 4 repetições na reserva. Tá? A diferença não é significativa. Então, qual deve ser a estratégia utilizada? A estratégia utilizada, eu prefiro hoje utilizar repetições na reserva. Agora, o quanto de repetições na reserva eu utilizo? Geralmente, eu utilizo de 1 a 2 repetições na reserva. Esse é o parâmetro que eu utilizo para poder prescrever o treino e que eu gosto que meus alunos busquem. Tá?
Por que que falhar? Por que que eu não utilizo falha durante minhas prescrições? Eu não gosto muito, tá? Porque quando eu falho, eu gero uma fadiga muito grande no meu sistema nervoso central, uma fadiga periférica muito grande, e o tempo de recuperação é muito maior quando eu utilizo falha do que quando eu deixo repetições na reserva para um desfecho similar para hipertrofia. Então, eu gosto de deixar 1, 2 repetições lá, e se fosse 3 repetições também, eu acredito que não teria grande diferença aí nos resultados para hipertrofia, tá bom? Importante é o quê? Importante a gente ter um nível de tensão mecânica alto ao longo das séries, tá? E como que a gente atinge um nível de tensão mecânica alto? A gente pode atingir isso de 2 formas, tá? Quando eu utilizo cargas altas, 80% ou mais de uma repetição, tá bom? Ou quando eu aproximo da falha. E é por isso que as estratégias da intensidade, tanto carga alta quanto carga baixa, são similares. Por quê? Porque eu tenho um nível de tensão mecânica alta. Porque, seja com carga alta ou com a proximidade da falha, eu tenho um disparo neural aumentado, certo? E eu tenho recrutamento das fibras de maior calibre. Então, quando eu tenho recrutamento das fibras de maior calibre, eu tenho um cenário que é melhor para gerar hipertrofia, ele é mais propenso para hipertrofia. E para eu recrutar essas fibras de maior calibre, eu preciso estar trabalhando ou com cargas altas, tá? Ou com proximidade da falha, seja carga alta ou carga baixa. Combinado? Então, isso aqui, galera, isso aqui é algo muito relevante para o resultado de hipertrofia na musculação. Isso aqui é simplesmente um divisor de água. Tá? O nível de esforço que você imprime, em cada série faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença. E quando a gente fala em pessoas que não têm resultado, provavelmente ela está deixando muita repetição na reserva, tá com a carga baixa e não está aproximando da falha. E aí ela fica estagnada, sem resultado. Ok? Bom, depois de adequar o volume de treino e adequar também o nosso nível de esforço em cada série, aumentando a nossa tensão mecânica, o recrutamento das fibras de maior limiar, a gente precisa progredir o treinamento aos poucos. E como que eu faço a progressão do treino? Eu devo progredir carga ou repetição? Como fazer isso? Tá? Primeiro que a gente tem que progredir os dois. E uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Beleza? Então veja bem, se eu faço 10 reps com 100 quilos, tá? Eu posso fazer uma progressão de carga, vamos supor, posso colocar 102 quilos e conseguir fazer 9 reps. Beleza? Eu posso até colocar 105 quilos depois de algumas semanas e conseguir fazer 2 repetições. Certo? Por quê? Porque existe uma faixa de repetição que a gente trabalha e eu gosto de trabalhar com 6 a 10 ou 8 a 12 reps que, se eu tiver uma proximidade da falha dentro dessa faixa de repetição, ou eu prescrevo essa aqui, ou eu prescrevo uma, ou prescrevo outra, eu fico satisfeito. Então,
Eu começo fazendo 10 repetições com 100 quilos, depois de algumas semanas eu boto 102 quilos, e se for 9 repetições está tudo certo, sempre deixando uma ou duas na reserva, tá, pessoal? E se eu progredir um pouquinho, eu chegar em 8 repetições com 105 quilos, tá tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou bater essa carga aqui, ó, por algumas semanas, até eu conseguir fazer 9 repetições com 105 quilos, até eu conseguir fazer 10 repetições com 105 quilos, 11, 12 repetições. Aí o que acontece? Quando eu bato o teto prescrito, aqui no caso é 12 ou 10, deixando duas na reserva sempre, aí eu faço a progressão de carga novamente. E aí eu posso regredir o número de repetição desde que eu tenha progredido a carga. E assim eu vou fazendo. Algo muito importante aqui e muito relevante a gente faz na nossa prática é o que? É eu ter uma anotação da melhor carga. Da melhor carga. Então, na semana que eu consegui fazer 9 reps e 102 quilos, na próxima semana as minhas séries válidas já começam com 102 quilos. Eu não começo uma série com 100, depois coloco 102. Tá? Eu já começo com 102. Correto? E assim eu vou fazendo a progressão a cada semana. Se eu perceber que essa progressão de carga e de reps não está evoluindo, aí eu preciso pensar no volume de treino que eu estou prescrevendo. Porque pode ser que o aluno não esteja recuperando de uma sessão de treino para outra. E aí eu preciso mexer no volume, tá? E aí que está o teste que eu falei que a gente precisa testar no dia a dia para poder identificar qual que é o volume que a gente vai prescrever. Por fim, nós precisamos definir, identificar qual é a frequência de estímulo que a gente vai prescrever. E isso está intimamente conectado com a variável divisão de treino. E aqui, pessoal, o que eu gosto de fazer, eu acho interessante. Eu gosto de estimular 2 vezes por semana o mesmo grupo muscular. Então, quais são as divisões de treino que eu gosto de utilizar, tá? Quais são as divisões de treino que eu gosto de utilizar aqui, ó? Ó, eu gosto de utilizar. Vai depender aí de qual a frequência que o aluno treina, né? Mas se ele treina 3 vezes, eu gosto de utilizar full body ou superiores barra inferiores e um full body, completando 3 vezes na semana. Se são 4 vezes na semana, eu gosto de fazer... vou escrever upper lower, que é mais fácil, mas é o superior e inferior, tá? Que eu escrevi aqui em cima. Upper lower 2 vezes. Se o aluno treina 5 vezes na semana, tá? Eu gosto de fazer upper, lower 2 vezes, mais e full body. Então eu faço um superior, um inferior, faço superior e inferior de novo, 2 vezes, e finalizo o 5º treino da semana com o full body. Beleza? Por quê? Porque assim, dessa forma, eu consigo estimular pelo menos 2 vezes por semana o mesmo grupo muscular. Beleza, pessoal? Então veja bem, assim ficou o nosso quadrinho, tá? Com o mínimo necessário para hipertrofia na musculação. Se você tem dúvida, se você está perdido no seu treino, se você não consegue sair da estagnação, você precisa contratar um treinador para olhar esses detalhes do seu treino.
E se você quiser fazer parte da minha consultoria online, meus contatos estão na descrição desse vídeo e eu vou ter um prazer em cuidar de você e olhar cada detalhe que faz toda a diferença para a sua hipertrofia na musculação. Meu nome é Vinícius Nalon, quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, a sua dúvida, que isso vai me motivar a trazer mais conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.